Queridas mulheres blindadas, graça e paz, sejam bem-vindas a mais um tempo de acréscimos, de avanço, a mais um tempo onde o Espírito Santo vai comunicar as verdades do Espírito para o seu espírito recriado. Amém? Eu gostaria que vocês fizessem uma oração. Nós vamos agora ter esse hábito, né, de começar com a oração e terminar com a oração. Pai, eu declaro sobre todas essas mulheres que estão nesse momento ouvindo a tua palavra, dedicando um tempo, Pai, para receber dos teus acréscimos, que elas sejam completamente envolvidas com a tua palavra. Pai, que essa palavra venha frutificar no coração delas. Eu declaro revelações chegando. Eu declaro um novo tempo sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Esse será um tempo de crescimento e de avanço através da palavra. Amém? Queridas mulheres blindadas, o primeiro áudio nós falamos o que é oração, a importância da oração, como orar. O segundo áudio nós falamos dos princípios básicos da oração, os tipos de oração. Esse terceiro áudio nós vamos falar de como usar a autoridade na oração. É preciso entender que nós temos autoridade no nome de Jesus. E é imprescindível na hora de orarmos por um enfermo, na hora de reivindicarmos que aquela enfermidade venha sair, que aquela doença venha sair, é necessário entender sobre a autoridade. A Bíblia diz, queridas, em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você está recebendo conhecimento da verdade. E esse é o desejo de Deus. Não é apenas ter um conhecimento parcial, mas ele disse que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele e Sua palavra são um. Amém? A Bíblia diz em Oséias 6,3 que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Vocês estão sendo preparadas, queridas, para coisas maiores, preparadas para crescimento. Nós não crescemos sem uma estrutura, sem uma base. Vocês estão sendo preparadas através desse treinamento, através desse curso. Então, louve a Deus por esse tempo de acréscimos, aonde você para ouvir, você avança, cresce nos propósitos do Senhor. A Bíblia diz em Daniel 11 que o povo de Deus, aquele povo que conhece o seu Deus, é forte e faz proezas. A Bíblia diz em Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitos filhos de Deus têm perecido no tocante a não ter o conhecimento dessa palavra, de não saber como utilizar a sua autoridade, né? Então, queridas, eu quero dizer para vocês que nesse momento, nesse áudio, nós vamos começar a tratar sobre a autoridade, a importância de nós termos a revelação de que a igreja possui a autoridade aqui na terra através do nome de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10,19 que Jesus, ele mesmo disse: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Quando Jesus, queridas, menciona acerca de serpentes e escorpiões, ele está falando do poder do diabo. Mas Jesus, através desse versículo, deixa muito claro que ele deseja que nós tomemos posse dessa consciência de autoridade. O irmão Reagan, eu não sei se vocês já ouviram falar acerca do Kenneth Reagan, e ele foi o criador, né, o fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que tem como sua sede lá em Tulsa, Oklahoma. Ele disse que certa vez Jesus apareceu para ele
e Jesus estava ali em um diálogo com ele numa visão. Eis que de repente aparecem macacos e esses macacos estavam atrapalhando a conexão entre ele e Jesus. E ele ficava pensativo por que Jesus não estava tirando aqueles macacos dali. E aí ele disse, Jesus, né, como se ele tivesse dizendo: você não está vendo? O Senhor não está vendo que esses macacos estão aí? Jesus diz para ele que aqueles macacos eram demônios e quem deveria expulsar aqueles demônios era o próprio Kenneth Hagin. Então, queridos, Deus nos deu a autoridade. Eu disse em outros áudios que o nome de Jesus é tão poderoso quanto a pessoa de Jesus, porque somos filhos, nós somos a igreja, e a autoridade foi dada a nós. Segundo a apostila do Rema, a nossa autoridade ela está repousada no poder que existe por detrás dela. Ainda segundo a apostila do Rema, quando nós estudamos sobre a autoridade do crente, nós vemos que a palavra autoridade no grego, ela se chama exousia, que significa permissão e liberdade para fazer. Quando nós temos autoridade, eu gostaria de dar um exemplo para você. Quando você está no trânsito e você se depara com um guarda, seja ele um guarda militar ou um guarda de trânsito mesmo do Detran, e ele pede para você para porque existe uma autoridade. Por trás daquela roupa, daquele distintivo, existe uma autoridade. Então, quem vai parar demônios e potestades é aquele que possui autoridade, ou seja, a igreja. É a igreja que vai parar demônios, principados, potestades, hostes do mal. Amém? Nós precisamos entender que nós temos a permissão, a liberdade para fazer e os demônios precisam obedecer ao comando de um crente. Queridas, desde a criação, Deus nos criou para o governo, para o domínio. Nós mulheres, nós não vamos exercer domínio sobre nosso marido, mas nós vamos exercer domínio sobre principados e potestades. A Bíblia diz governo também sobre a nossa vida, porque a autoridade fala de governo, né? Nós também vamos exercer autoridade sobre nós mesmas. Nós mulheres precisamos muito exercer autoridade para que a gente ande no padrão da palavra, em domínio próprio. Mas esse é um outro assunto. Então, queridos, a Bíblia diz em Gênesis 1, 26 ao 28, que Deus os abençoou. Estava falando de Adão e Eva. E lhe disse: sede fecundos, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja. Exerçam a sua autoridade. Exerçam o seu governo, exerçam o seu domínio. Queridos, nós temos uma ferramenta poderosa e precisamos entender e também praticar essa verdade. É como o exemplo que eu dei para vocês. Tem autoridade, mas não utiliza. Ali, Kenneth Hagin estava observando uma situação e Deus estava querendo que ele agisse com autoridade aqui na Terra. E isso, queridas, muitas vezes nós achamos que temos que ligar para o nosso líder, nós temos que ligar para o irmão, mas a autoridade foi dada a todas. Eu não estou dizendo que você não possa contar com um amigo, com a sua liderança, com o irmão, mas eu estou dizendo em situações que não vai ter tempo de você ligar e que você e eu precisamos exercer a autoridade naquele momento. Amém? A Bíblia relata em Mateus 10:5 que Jesus deu aos discípulos a autoridade, você pode olhar lá em Mateus 10:5 e também no versículo 8, que Jesus deu a autoridade e enviou os discípulos e ele mesmo disse: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos e expulsai demônios. Olha que coisa gloriosa nessa lista. Tem ressuscitar mortos, é para nós, queridos. A Bíblia diz em Lucas 5,18, e é muito interessante esse versículo porque a Bíblia relata que alguns homens, a Bíblia não diz os nomes, mas diz que alguns homens trouxeram um paralítico, também não é dito o nome, em uma maca.
E quando trouxeram nessa maca, eles tentaram passar ali pela multidão. Só que eles não conseguiram passar pela multidão. Então eles tiveram que colocar o paralítico sobre um eirado, sobre o telhado. E Jesus, vendo a fé deles, declarou: perdoados estão os seus pecados. Jesus aqui, queridos, exerceu a autoridade dele. Aquela enfermidade estava tendo uma brecha, um lugar no corpo daquele homem. E logo depois Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Observa que em nenhum momento Jesus titubeou em relação à enfermidade. Ele deu um comando à enfermidade, ele falou à enfermidade. A Bíblia diz em Marcos 16, 17, em que Jesus, ele mesmo disse: esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome, observe, em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, de modo algum lhes fará mal. E sobre os enfermos vocês imporão as mãos, e eles serão curados. A Bíblia diz, queridos, que Jesus nos assegurou. Ele mesmo disse, às vezes, muitas mulheres e alguns filhos de Deus não têm andado sobre essa verdade, mas eu quero dizer para você que o nome foi dado à igreja. E ele nos assegurou em João. Ele disse: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim farão as mesmas obras que faço e outras obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Olha, queridas, Deus está aqui nos ensinando nessa noite como o Senhor está desejoso que a gente ande à altura da sua palavra. A autoridade é para os dias de hoje, a autoridade é para os filhos de Deus. O nome de Jesus é tão poderoso quanto a pessoa de Jesus. A Bíblia diz, queridos, em Lucas 4, 38 e 39, que a sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram-lhe a Jesus. Jesus, estando de pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu a febre, e essa a deixou no mesmo instante. Queridos, Jesus, ele exigiu que a enfermidade saísse. A Bíblia diz, queridas, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima de câncer, está acima de depressão, está acima do medo, está acima de angústia, está acima de pressão. Tudo tem que ceder, tem que se submeter ao nome de Jesus. Você que está me ouvindo, a Bíblia diz que se nós temos o testemunho dos homens, eu não sei se você está passando por alguma situação de diagnóstico, algum tipo de enfermidade, algum tipo de situação onde você tem o relatório dos homens, mas a Bíblia diz: maior é o relatório de Deus, maior é a palavra. Se levante, queridas, quem dá a palavra final em nossas vidas não são decretos vindos daqui de fora, mas é tudo aquilo que já recebemos na palavra. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu não estou dizendo, queridos, que os homens, quando eles dão um diagnóstico natural, é que eles estão mentindo. Não, não é nesse sentido. Mas é dizendo para vocês que nós vamos negar tudo aquilo que tenta sobrepor a palavra de Deus. Nós não vamos aceitar e nem acatar para nós aquilo que não vem, que não provém da palavra. Amém? Não aceite diagnósticos que não sejam da palavra, de vida, de cura. Aleluia! Sabe, queridos, eu fico olhando a vida de Jesus e vendo que nós precisamos andar à altura. A Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Jesus é o maior exemplo de que ele andou em plena comunhão com o Pai, exercendo autoridade aqui na terra. Jesus disse que era necessário pregar em outras cidades, porque para isso ele foi enviado. Sabe, queridos, nós precisamos entender o propósito. Quando nós entendemos o propósito, porque a igreja está na terra. Queridas,
a enfermidade, as doenças, elas não glorificam a Deus e elas ainda impedem, fazem com que pessoas e filhos de Deus fiquem em prisões sem poder ir e vir. Enfermidade é prisão, doenças falam de cárceres. Então, essa é a verdade que o Senhor quer nos ensinar. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Amém? Aí onde você está, levante suas mãos. Com toda a ousadia, comece a dizer: Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Essa palavra ela vai frutificar em minha vida, Pai. Eu nunca mais serei a mesma diante de circunstâncias e diante de enfermidades. Eu não permitirei nenhum tipo de pressão, de opressão. Eu não permitirei que nada das trevas venha permanecer em minha casa, em minha vida, em minha família. Antes andarei à altura de autoridade, de domínio e de consciência em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque essas verdades têm chegado a mim e pela tua palavra, Pai, eu tenho sido acrescentada. Amém, queridas? Obrigado por estarem nesse momento se dedicando a um tempo de avanço e de crescimento. Nós amamos vocês. Sejam acrescentadas na prática dessa palavra.